Que Deus poderoso, o Senhor nos ensina em todo tempo como prosperar em todas as áreas. Amém? Quantos creem que com Jesus a vida é próspera? Você crê? Amém. E é próspera mesmo, porque esse Deus é um Deus de toda a graça, de toda a suficiência, e Ele quer te prosperar em todas as áreas. Existe uma área, querido, que eu já deixo de dica a você, que você deve investir conhecimento, investir nessa área da sua vida, porque essa área da sua vida pode determinar todas as outras áreas da sua vida. Pergunte, qual é, pastor? A área emocional. A sua área emocional, a sua vida emocional depende dos seus relacionamentos, depende a sua prosperidade, porque dependendo do tanto que você é próspero e o tanto que você não é próspero na sua vida emocional, a riqueza passa a ser um problema na sua vida, do que uma solução. Porque nós precisamos ser supridos e aperfeiçoados e amadurecidos na área emocional. Amém? Você sabe que a maioria dos problemas é na área emocional. Você falou o que não devia, fez o que não queria, fez o que não devia, porque as suas emoções tomaram conta de você. É ou não é verdade? Geralmente os traumas que nós recebemos na infância, ou os traumas que nós sofremos ao longo da vida, faz com que as nossas emoções sejam instáveis. E uma pessoa com as emoções instáveis, desequilibrada, ela não consegue romper na vida, não é verdade? Então, invista tempo, invista dinheiro, conhecimento, terapia, não sei, invista na sua área emocional. Conhecimento da palavra, principalmente. E o Senhor Jesus, Ele vai tratar muito com a nossa vida emocional. Amém? Uma pessoa inteligente emocional, ele passa por qualquer crise. Porque ele não vê a crise em si, ele vê o que ele pode aprender através da crise. Amém? Mas não é isso que eu vou falar, não. Espírito Santo, na realidade eu estava assistindo um vídeo de um empreendedor cristão, e ele estava falando justamente sobre inteligência emocional, e despertou aos meus olhos essa questão, e é uma verdade que ele falou, a respeito da inteligência emocional, né? Muitas pessoas até rompem na vida, são pessoas que você olha, a pessoa é criativa, a pessoa tem capacidade de gerar riqueza, a pessoa tem capacidade de avançar, é inteligente, mas às vezes na área emocional, casamentos estão acabando por causa disso, empresas estão falindo por causa disso, pessoas estão travando na vida, se auto-sabotando por causa das emoções. Então invista tempo, invista conhecimento nas suas emoções. Amém? O que nós estamos falando? Sobre o reino dos céus. Já 2 domingos que eu venho ministrando sobre a visão dos vencedores, salvação e o reino dos céus. Primeiro domingo eu falei que a salvação é eterna, é um dom de Deus, amém? É um presente dado a nós. E creia, Deus te deu e não vai te tomar. Aleluia, glória a Deus. Ele não te toma, é um presente. A salvação é um dom que é adquirido pela fé. E aí no domingo passado eu falei um pouquinho acerca do reino dos céus, o governo de Deus na terra. Nós, igreja, estamos inseridos nesse reino, nesse governo, né? O nosso Senhor é o Senhor Jesus, amém? Então nós estamos inseridos debaixo da autoridade do governo de Cristo. Mas o reino dos céus, como a Bíblia descreve, que vem, né, que Jesus voltará na sua glória com os seus anjos, com os seus santos, e estabelecerá o seu reino na terra. Vai ser um período em que o Senhor Jesus tomará os reinos do mundo, todo reino, todo principado e potestade, né, será despojado, todo o inferno e todos os reinos do mundo, todas as nações. Jesus virá, se assentará em Jerusalém, tomará os governos da terra e manifestará o seu reino a nós e a todos os povos. E será um período de 1000 anos. Isso é o reino dos céus. Amém?
E hoje, complementando o nosso ensino acerca de salvação, acerca da vida eterna e acerca do reino dos céus, desse reino, eu quero deixar aqui para vocês algumas diferenças entre a vida eterna e o reino dos céus. Vão te ajudar muito, né, nessa questão de que, pastor, eu sei que salvação não se perde, é um dom de Deus, muitos versículos nós lemos, mas ainda existem alguns outros versículos que me incomodam acerca disso, né, acerca da salvação. Então eu quero deixar aqui para vocês algumas diferenças e trazer versículos que você pode comparar e você vai entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém? As pessoas confundem, por quê? Um versículo que é destinado a esse período do reino dos céus manifesto na terra, a pessoa usa para salvação. E aí ela já acha que perde a salvação. Você pode perder o reino, mas a salvação você não perde. Amém? A salvação é para a eternidade. Amém? O reino dos céus é para reinar com Cristo nesse período. Porque é um período onde o Senhor manifestará para dar o galardão, a recompensa e a disciplina aos seus. Amém? Então vamos lá, primeira diferença. Se você quiser anotar a primeira diferença e anotar também os versículos, para você depois ministrar na sua célula. Primeira diferença é quanto à posição. O que é isso? Olha o que diz Romanos 8,37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, uma coisa, quando nós falamos de vida eterna, e todo aquele que crê em Cristo, ele é inserido e a vida de Deus entra nele. Nasce de novo pelo fato de crer em Cristo, amém? A salvação é para todo aquele que crê. E todo aquele que crê nasceu de novo, nasceu do Espírito, amém? Nós somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Então, pela obra de Jesus na cruz e pelo seu amor a nós, nós somos inseridos na posição de mais do que vencedores. Mas uma coisa é você ter a posição e o título de mais que vencedor, outra coisa é você ver na experiência isso. Uma coisa é você ter o título, outra coisa é você ter a experiência de vida. Então nós podemos ter o título de crentes e cristãos, mas a nossa experiência de vida, viver como pessoas do mundo. Sim ou não? Porque o título de crente não te faz um discípulo de fato. Uma coisa é ter eu falei isso domingo passado. Uma coisa é eu ter o título de pastor. Outra coisa é eu ser pastor de fato, na experiência e nas atitudes. Então, uma coisa é ter o título de mais do que vencedor. Outra coisa é viver na experiência como vencedor. Me entenderam? Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Enquanto o herdeiro, ainda que seja filho e tenha direito à herança, como ele é imaturo e criança, ele não pode administrar a sua herança. Pode? Ele tem capacidade de administrar o que ele tem? Não tem. Então a Bíblia compara ele a um escravo que não tem direito a nada, é a mesma coisa. O que vai diferir, né, a questão de ser filho e de ser escravo? Diga o quê? O amadurecimento. E o vencedor, ele que não só entendeu que é mais que vencedor, mas se coloca na posição de mais que vencedor e começa a viver como um vencedor. Agora, quem é o mais que vencedor? Quem é o vencedor? Vencedor é o que Apocalipse vai dizer. Aquele que não amou a sua própria vida, mas viveu pela causa de Cristo. Esse é mais do que vencedor. Aquele que entendeu que precisa abandonar a prática do pecado. Esse é mais do que vencedor. Aquele que entendeu que foi eleito para uma obra, para manifestar a obra de Cristo através da sua vida. Aquele que entendeu que precisa ser um discípulo, pregar o evangelho, gerar os discípulos. Aquele que entendeu que, se preciso for, morre pela causa do seu Senhor. Esse é o mais que vencedor.
E você vê na igreja pessoas crentes em Cristo, e para eles a salvação foi dada e não é tomada mais. Ele é colocado na posição de mais que vencedor, mas não vive a sua vida como um vencedor. Não desfruta das promessas de Deus. Você acredita que tem gente assim na igreja? Tempo de crente. Faz 10 anos que está na igreja e não consegue desfrutar daquilo que o Senhor Jesus prometeu. Porque nós podemos viver o reino dos céus hoje. Através do favor de Deus, através da vida de Cristo, nós podemos ser libertos das maldições hoje. Nós podemos ter a saúde do reino dos céus hoje. Nós podemos ter experiências com Cristo hoje. Nós podemos andar no poder de Deus hoje. Isso é para a nossa vida hoje. Amém? Você pode começar a colher onde não plantou hoje. Você pode começar a ceifar muito hoje, porque Cristo conquistou isso para você na cruz, e nós estamos debaixo do senhorio dele. Amém? Mas através das suas escolhas, das suas atitudes e do quanto você se dispõe a viver por ele, você pode viver isso ou não. Então, uma coisa é posição, outra coisa é viver de fato. Vou contar um exemplo que eu contei de manhã. Eu ouvi isso, se eu não me engano, do pastor Aloysio. E ele conta que uma mulher muito rica, estava à beira da morte, não tinha herdeiros. Ela tinha uma funcionária que trabalhou com ela a vida inteira. Uma senhora humilde, simples, que cuidou dela a vida toda. E ela não tinha herdeiros, não tinha nada, né? E essa senhora cuidou dela até a sua morte. E ela deixou, né, deu de presente essa senhora, muito simples, indouta, não tinha conhecimento, ignorante, deixou um papel. E essa senhora amava a sua patroa, se dedicou a ela. Ela pegou esse presente, esse papel, colocou num quadro e colocou lá na sua casinha, guardou com todo o amor. Essa mulher tinha muitos bens, era muito rica. E perceberam que as riquezas continuaram, foram saber, ela não tem herdeiro, para quem que vai tudo isso? E procuraram a senhora que cuidou dela a vida inteira. Chegaram lá, entraram numa casa muito simples, uma casa de madeira muito simples. Perguntaram a ela, olha, mas sua senhora era tão rica, ela não te deu nem pelo menos uma casa melhor, não te deu uma vida melhor, ela não te deu nada? Indagaram a mulher, questionaram ela. Ela falou assim, não, ela me deixou esse papel que eu cuidei, guardei com todo carinho, coloquei no quadro aqui de lembrança da minha senhora. Foram ler o papel, era o testamento que deixava todos os bens e toda a riqueza à mulher. A mulher era rica, mas vivia como? Pobre. Essa é a diferença quanto à posição. Você é rico, mas vive como pobre. Você é liberto, mas vive escravo do pecado. Você me entendeu? Você tem a vida de Deus em você, mas vive sob o domínio do diabo. Você já foi liberto de toda a maldição. A Bíblia diz agora que nós temos autoridade contra todo o principado e potestade, mas vive com medo, vive sendo escravizado, né? E o diabo tem armado contra a sua vida e você tem caído todo o tempo. Essa é a diferença quanto à posição. Então, o reino dos céus só vai viver, só vai reinar com Cristo aquele que entendeu e começar a viver como um vencedor, na experiência, nas atitudes. Você acredita que tem muito crente dando mau testemunho aí? Porque não entendeu isso ainda. Amém? Segunda diferença, a forma como é adquirido. Como a salvação é adquirida? Eu preciso fazer alguma coisa para adquirir a salvação? Só crer. Então, eu recebo a salvação de graça por meio da fé. Olha o que diz Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é um presente dado a nós pela fé, simplesmente pela fé. E até a fé não veio de nós, veio dele. A fé vem do ouvir a palavra de Deus.
No momento em que você ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo gerou fé no seu coração para crer em Cristo. E no momento que você confessou com a tua boca e creu com o teu coração que Jesus é o Senhor e que ressuscitou dentre os mortos, a vida eterna de Deus entrou dentro de você e você foi salvo. Simples assim. Agora, e o reino dos céus? Como o reino dos céus é adquirido? Mateus 11:12 diz assim: e desde os dias de João Batista, não precisa abrir, anote aí para você ler depois, serão muitos textos. E desde os dias de João Batista até hoje, se faz violência pelo reino dos céus. E pelo esforço ou pela força se apoderam dele. O reino dos céus é diferente da vida eterna. A vida eterna é todos quanto receberam a Cristo Jesus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos. A saber, os que creem no seu nome. Uma vez filhos, quem deixa de ser filho? Amém? Agora, o reino dos céus, reinar com Cristo, receber a recompensa no reino dos céus, receber o galardão, estar com Jesus lá no seu reino, quando ele vier na sua glória, aí já é uma questão de esforço. Pergunte, qual esforço? Cooperar com o Espírito Santo para que a obra de Cristo seja completa na sua vida. Cooperar com o Espírito Santo no que diz respeito à disposição, à escolha da vontade de Deus, para que todo o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Amém? Você crê que Deus escreveu a seu respeito todos os dias da sua vida? Você crê que Deus tem um plano e um propósito na sua vida? Então, o esforço que a Bíblia diz é, muitas vezes nós vamos precisar abrir mão do que nós mesmos queremos, muitas vezes nós vamos precisar abrir mão da nossa vida aqui, aquilo que ansiamos, por amor a Ele e amor à sua vontade, para viver aquilo que Ele sonhou para nós. E o seu propósito para nós é bom, perfeito e agradável e é eterno, e é a vontade dEle. E muitas vezes nós temos que abrir mão. A Bíblia diz que aquele que não nega a si mesmo e não toma a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Né? O esforço é esse. Eu falei hoje de manhã que o maior esforço é você entender e deixar de lado a justiça própria. Entender que nós não somos dignos de nada. É você andar debaixo da graça, confiando no sacrifício de Cristo. Como assim, pastor? Porque agora que nós somos salvos, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos salvou para as boas obras, nós temos a tendência de começar a fazer obras e começar a nos achar dignos disso. Achar dignos de reinar com Cristo, achar merecedores de alguma coisa. Apesar do reino dos céus, um certo aspecto, ser por mérito, porque Ele vai nos julgar segundo as nossas obras, mas nós temos que entender que é feito nele essa obra. E que nós não temos capacidade alguma de cumprir a sua obra. Você crê que você tem capacidade de fazer alguma obra para Deus? Por quê? Porque a forma como essa obra é feita requer uma total disposição e entrega e dependência de Deus. Não tem como fazer a obra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o padrão de Deus, sem nos entregarmos e dependermos da ação do Espírito Santo. Então esse esforço é para fazer com que a vontade do Espírito seja feita. É entender qual é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que o reino dos céus é maior que todas as coisas, não é? Aquilo que nós buscamos em primeiro lugar é porque é maior. É porque damos mais importância, não é assim? A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então, o propósito do reino dos céus, a vida do reino, a vontade de Deus para nós é maior do que tudo. Então, olha a diferença, a forma como que é adquirido. Um é adquirido por nada, você não precisou fazer nada, Jesus fez tudo. O outro, você precisa se dispor a fazer. Você precisa cooperar com o Espírito. Você precisa ser um vaso nas mãos dele, um instrumento nas mãos dele. Você crê que eu estou sendo um instrumento de Deus para a sua vida hoje? Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Entende? E mesmo eu estando falando aqui para você, e todo o poder do convencimento não é meu.
Quem vai transformar a sua vida? Quem vai fazer com que a palavra gere frutos na sua vida e a sua vida seja transformada é o Espírito Santo, não sou eu. Mas pelo fato de eu estar aqui me dispondo, falando, servindo a esse Deus, Ele vai me recompensar. Amém? Apocalipse 2:23 diz assim: eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ele nos dará segundo as nossas obras. Olha o que diz o versículo 10 de Efésios: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Diga para a pessoa: você foi criado em Cristo para as boas obras. Diga: você não tem escolha. Você tem que fazer as boas obras. Querido, a salvação não é o fim, a salvação é o início. Ah, mas eu faço boas obras. Não. Se você está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo as boas obras. Se você não está fazendo a vontade dEle, as boas obras que a Bíblia está dizendo, é segundo a vontade dEle. Segundo o que Ele determinou para que fizéssemos. Não é o que nós pensamos que é certo. Você já viu aquele ditado, de boa intenção o inferno está cheio? Você crê que tem muita pessoa que não crê em Cristo, que está fazendo coisa boa aí fora? Sim ou não? Tem. Você crê que tem muito pai de família que não crê em Cristo, que não crê em Cristo, mas é um bom pai de família? E aí? A Bíblia diz que aquele que não tem Cristo, condenação eterna, vai para o inferno. E depois lago de fogo e enxofre, segunda morte. Então, essas boas obras que eu estou dizendo, querido, primeira coisa para você entender uma boa obra é entender a vontade de Deus para a sua vida. Entender o propósito de Deus para a sua vida. Entender para que o Senhor... Você já fez essa pergunta? Por que Jesus me salvou? Importante, vai determinar o resto da sua vida. Cristo veio, morreu no meu lugar, pagou os meus pecados, porque eu não teria condições de pagar pecado algum. Eu não teria condições de quitar essa dívida com o Pai. O homem não teria condição de voltar a Deus e se reconciliar com Deus. Sobre o homem, condenação, juízo. Não teria o que fazer. O pai envia o filho, fala: eu vou fazer com que o meu filho pague toda a dívida deles, para que eles possam voltar para mim. Aí Jesus nos coloca na rota novamente. A salvação é colocar na rota. E agora você precisa caminhar segundo essa rota, segundo esse padrão que Ele veio fazer na sua vida. Não adianta você continuar no padrão que você vivia, no padrão do mundo. Porque agora Ele te salvou. Ele mudou a rota. Pecado é errar o alvo. Jesus veio, pagou os seus pecados para que você voltasse para o alvo. Estão me entendendo? Então, qual é o propósito da salvação? Pergunte qual? Você manifestar as boas obras. Você manifestar a vida de Deus. A Bíblia diz que nós somos chamados a ser sal e luz da terra. O teu testemunho de vida vai revelar Cristo, ou não. Mas você foi salvo para revelar Cristo ao mundo, para revelar os valores e princípios morais que norteiam a palavra de Deus. Amém? Você foi chamado para viver aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida, que foi para isso que Ele te salvou. A salvação não é o fim, é o início da caminhada com Deus. E tudo que nós precisamos, querido, põe isso no teu coração. Tudo que você necessita para viver com Cristo, Ele supriu. Tudo que você necessita para fazer a sua obra, Ele supriu. Toda a provisão necessária, todo o recurso necessário para que vivamos por Ele, por meio dEle e para Ele, nos foi dado na cruz.
Jesus conquistou e nos deu. Nós somos indesculpáveis quando não queremos fazer a obra por algum ou outro motivo, dizendo, eu não consigo, eu não tenho recurso, eu não tenho tempo. Não, você é indesculpável, porque tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos, Jesus já deu. Está disponível a nós. Eu creio que não foi em vão a morte de Cristo na cruz, amém? Mas muitas vezes nós fazemos vã a morte de Cristo na cruz através das nossas atitudes. Através de não vivermos o evangelho genuíno, através de não entendermos que o Senhor nos destinou para reinar com Ele. Quando nós desprezamos o seu reino e a sua justiça e a sua vontade, nós fazemos vã a morte de Cristo. Por quê? Porque o Senhor precisou vir morrer para que você pudesse agora caminhar para reinar com Ele. Porque o sonho de ter criado um homem, ter feito um homem, é que o homem desfrutasse do seu reino, do seu governo, e governasse juntamente com Ele. O homem errou o alvo. Todo o propósito que Deus tinha para o homem foi frustrado no momento, por causa do pecado. Jesus veio, pagou um alto preço, foi humilhado, a pior morte ele morreu, foi açoitado, como nós vimos aqui no vídeo. Quem está aqui e viu o vídeo? Vocês viram que Jesus sofreu. Foi envergonhado, cuspiram na cara dele. Você aceitaria alguém cuspir na sua cara? Fala, pastor, já ia dar uma muqueca. Já ia partir para o soco. É ou não é verdade? Jesus passou tudo isso sem pecado, inocente, por mim e por você, para que agora nós pudéssemos ser livres para viver a sua vontade, para buscar o seu reino e a sua justiça. Mas aí nós desprezamos. Nós desprezamos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós desprezamos o que nós estamos ouvindo da palavra. Nós desprezamos todas estas coisas. O reino dos céus é tomado por esforço, e pelas obras nós seremos julgados. Darei a cada um de vocês segundo as suas obras. A Bíblia diz em Mateus 5,10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você precisa ser perseguido para conquistar a salvação? O reino dos céus, muitas vezes, você será perseguido. Perseguido pela sua família, perseguido pelas pessoas do seu trabalho, perseguido pelos seus parentes, amigos. Muitas vezes vão zombar de você. Muitas vezes vão falar que a igreja está tirando o seu dinheiro, que você está dando dinheiro para pastor. Vão falar isso. Vão falar que você está ficando louco. Vão falar, você não pode aceitar tudo que fala lá, você vai ficar louco, você está ficando fanático. Muitas vezes, você vai ter que abrir mão da sua reputação por causa do Evangelho de Cristo. Como assim? Eu vou te dizer. Você está indo naquela igreja? Você virou crente? Vai começar o sai eterno agora? Muitas vezes vai ser perseguido por causa do Evangelho. A igreja primitiva foi perseguida. Nós sofremos um tipo de perseguição que não é a perseguição que os nossos irmãos cristãos na Síria, no Paquistão estão sofrendo. Lá, eles estão sendo mortos. Estão sendo mortos a pedra, estão cortando o pescoço deles. Estão sendo mortos a pancada, de tanto bater por ser cristão. São totalmente ridicularizados. São totalmente excluídos. Pensa num preconceito para aquele que se diz cristão. Estão sofrendo lá. Deus nos colocou num país livre, aonde nós podemos expressar a nossa fé, aonde, se você quiser sair aqui agora na rua, subir a avenida gritando, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor, igual um doido, você pode fazer, ninguém vai fazer nada com você. É ou não é verdade? Mas nós sofremos um tipo de perseguição
que é uma perseguição moral, da zombaria, uma perseguição do comodismo. Você sabe o que mais pega os brasileiros? A questão do comodismo. A igreja brasileira está acomodada. A igreja brasileira não aproveita a liberdade que tem. Eu vi um vídeo no WhatsApp falando de um rapaz que se converteu ao evangelho. Ele estava fazendo uma faculdade no Islã. E o TCC, o tema do seu TCC, esse rapaz mora em Foz, né? O nosso pastor de Foz conhece ele. O tema do TCC que o professor deu a ele era para comparar o Alcorão e a Bíblia. E ele foi fazer isso. E quando ele começou a ler a Bíblia, estudar sobre a Bíblia, o que aconteceu? Cristo foi revelado a ele. E ele se converteu ao cristianismo. Querido, uma vida inteira aprendendo, porque lá a criança é desde criança mesmo. Não é igual nós fazemos aqui. É desde criança, é ensinado o Alcorão. A criança com 12 anos, com 13 anos, ela cita o Alcorão. Do tanto que eles aprendem. Aliás, a fé lá é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Primeira coisa que uma criança aprende lá é a fé. Porque eles vivem por isso. Toda a vida deles é regida pela fé. Nós fazemos ao contrário. Nós vamos conquistar toda a nossa vida e se sobrar um tempo a gente dedica a fé. É assim ou não é verdade? Está errado. Está errado. Inverteu o princípio, inverteu os valores. Mas uma vida inteira, na faculdade, estudando, foi fazer uma comparação, se converteu. E ele faz um vídeo, ele fala, vocês brasileiros, Cristo veio para vocês. Jesus se revelou a vocês de uma maneira extraordinária. Aqui não é assim, é difícil. Aproveitem. Mas nós não aproveitamos. Vivemos de qualquer jeito. Vai chegar um tempo do julgamento. E aí, querido, você vai ser julgado segundo as suas obras. E naquele dia, não vai ter o que fazer. Ou você vai reinar, ou você vai ser disciplinado. Pergunte para a pessoa, em que posição você está? Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele vem sem demora. Ele profetizou isso há quase 2000 anos. Por que ele não voltou ainda, pastor? Pergunta, eu sei que você está doido para perguntar. Porque ele está te dando tempo de se consertar. Ele está te dando tempo de fazer o que Ele deseja que você faça, porque a vontade do Senhor é que você reine com Ele. A vontade do Pai é te dar o reino. A Bíblia diz que o Pai se agradou em nos dar o reino. A vontade dEle é que você reine com Ele. Então Ele está te dando tempo para você parar com as desculpas, parar com as justificativas, parar de se entregar pelas metades, ou você é ou não é, ou é por inteiro ou não é. Lembro de uma igreja que Jesus falou assim, olha, vocês não são nem frio e nem quente. Vocês estão na média, mais ou menos isso. Vocês estão no muro. Vocês não estão nem enfiados com o diabo no mundo, e vocês nem estão comigo por inteiro. Vocês estão aqui. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Por que Deus está a ponto de vomitar aquele que está em cima do muro? E Ele preferia às vezes que estivesse no mundo do que em cima do muro. Porque se você está no mundo, e a Bíblia diz que nós somos eleitos pela presciência de Deus, uma hora Ele vai te pegar. E você pode se converter e se entregar por completo a Ele. Nem que seja no último minuto da sua vida. Agora, você viver em cima do muro, crente em Cristo, mas em cima do muro,
no dia do tribunal de Cristo virá julgamento sobre você. E você sofrerá uma disciplina muito grande, muito severa. O tempo de dar o galardão e a disciplina é 1000 anos. Então, porque você é morno, vive a sua vida, não, eu vou na igreja, mas também não me comprometo muito. Eu vou na igreja, mas também não pode ser assim. Ele está a ponto de te vomitar da boca. Porque ou é ou não é. Amém? Sabe aquela pessoa que quando um irmão pergunta para ela, alguém pergunta para ela assim, você é crente? A pessoa responde, eu sou, mas também não sou assim. A pessoa que não se decidiu ainda, que tem vergonha de Cristo. Se vocês me negam diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai. Entendeu, querido? Jesus está falando do reino, porque a salvação Ele te deu. Agora, se nós negamos a Cristo diante dos homens, Ele nos negará diante do Pai. E aquele dia, Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que conhecer que é esse? É um conhecer íntimo. É um conhecer de relacionamento próximo. É um conhecer de conhecer as partes íntimas. É esse o conhecer. De conhecer a vontade, o coração, os segredos. É esse o conhecer que Cristo está falando. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios 3,8. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, o galardão é segundo o nosso próprio trabalho, segundo aquilo que Ele te chamou para fazer. Amém? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Colossenses 3, 23 e 24. Ainda que nós sirvamos a homens, ainda que estamos debaixo de liderança e autoridade de homens, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer como se fosse para Deus. Eu citei esse exemplo hoje. Citei o louvor aqui. E perguntei para eles, se vocês soubessem que Cristo Jesus viria no culto, como vocês entregariam o louvor a Ele? Vocês fariam de uma maneira melhor? Sejam sinceros. Se Cristo Jesus aparecesse na sua célula, você soubesse, Ele vem para a minha célula hoje, como você faria a célula? Querido, sabe qual é o problema? Pergunte qual? Ele está lá em todas as células. Ele está aqui em todos os cultos. E nós temos feito de qualquer jeito. Porque nós estamos achando que estamos servindo a homens. E não estamos fazendo com excelência. O homem não merece o meu melhor. Não, claro que o homem não merece o seu melhor. Mas Cristo merece. É a Ele que nós estamos servindo. Na época de Jesus existiam os escravos. Sim ou não? Sabe qual é a palavra de Deus para os escravos? Honrem o seu Senhor. Se submetam e sejam obedientes ao Senhor de vocês. Ao dono. A quem comprou vocês. O escravo trabalhava pela comida, querido. Não tinha direito a nada. E ele era reconhecido na sociedade como escravo. Jesus vira para eles, olha, sirvam ao Senhor de vocês, ao dono de vocês, como se fosse para mim. Agora, não espere a recompensa dele, espere a minha recompensa, porque no reino virá a recompensa. Sabe por que você desiste e desanima? Porque você não está vendo a recompensa. Você está olhando para a recompensa dos homens. Muitas vezes nós buscamos a glória de homens, na maioria delas. E quando nós buscamos a glória de homens, nós perdemos a recompensa de Deus. Que nessa noite você possa sair daqui entendendo isso.
que o que você está fazendo, o que você precisa fazer, é porque Ele te chamou. É a Ele que você está servindo, não é a mim, não é o pastor Célio, não é a igreja, é a Ele. Você está servindo a Cristo através da igreja, servindo os irmãos. Olha o que ele diz, quando ele vai, na noite que ele foi traído, que ele pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Vocês me chamam de mestre e me vê fazendo isso, é porque eu quero que vocês façam igual. Porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então vocês vão fazer igual aos seus irmãos. Porque aquele que quer ser o maior, seja o menor. Sabe o que ele está dizendo? Que aquele que quer ser o maior no reino dos céus, que sirva a todos. Que esteja pronto para servir. Pronto para ser suporte. Esse é o maior no reino dos céus. No mundo, o maior é quem manda mais. É ou não é? Aqui não. Aqui é o que está mais pronto a servir. É o que está mais disposto a servir. Não importando se vai receber louvor dos homens ou não. Não importando se alguém vai reconhecer o seu serviço ou não. Por quê? Porque ele espera uma recompensa que não é humana. Uma recompensa que está nos céus. Quando você faz a obra de Deus, querido, esperando uma recompensa dos homens, como que Ele vai te recompensar? Você está dando muito mais valor à recompensa dos homens. Não dá certo. Espere pela recompensa dos céus. Amém? Outra diferença, a duração. Quanto tempo dura a vida eterna? Eterno. E quanto tempo dura o reino dos céus? 1000 anos. A Bíblia descreve como um milênio. Então, o reino dos céus, da manifestação do governo de Deus na terra, tem início e tem fim. A vida eterna é igual para todos. Amém? Mas o reino dos céus é um tempo, tem início e tem fim. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Apocalipse 24, vai dizer que reinaram com Cristo 1000 anos. Anota aí Apocalipse 24 para você, 20, versículo 4, para você ler em casa. Outra diferença, quanto ao sofrimento. Eu preciso sofrer para receber a salvação? Mas muitas vezes, para reinar com Cristo e receber o reino dos céus, envolve sofrimento. Olha o que diz em Mateus 19, 24. E ainda vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Meu Deus. Os discípulos vão dizer, ninguém vai entrar então. Ninguém vai entrar nesse reino aí. É mais fácil um camelo. A agulha era uma porta que havia em Jerusalém, em todas as cidades fortificadas que eram cercadas de muro, uma porta. As cidades à noite eram fechadas, amém? Para que os inimigos não entrassem. E tinha uma porta pequena que só passava homem. Então o homem que tinha seus camelos, seus pertences, o camelo não entrava por ali. Não podia entrar, não conseguia entrar. O camelo tinha que ficar para fora. Agora, você ia entrar e deixar o camelo para fora com os bens? Para entrar no reino dos céus, muitas vezes nós temos que deixar para fora os bens. Deixar de lado os bens. Deixar de lado a riqueza. Ah, então eu tenho que ser pobre para herdar o reino dos céus? Pergunta para o irmão. Não, o problema não está no dinheiro. O problema não está na riqueza. Porque o nosso Deus é rico e próspero. Amém? Onde está o problema? O problema está no amor. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Quantas pessoas você conhece que deixaram a igreja por causa de riqueza? Hã? Estava passando dificuldade, estava com Cristo. Crente, fiel,
Melhorou um pouquinho. Ah, não tenho mais tempo. Não está dando mais tempo, estou trabalhando muito. Então eu vou orar para Deus tirar o teu trabalho. Porque o teu trabalho está impedindo. Mas se eu tirar meu trabalho, eu morro de fome. É melhor você morrer de fome e reinar com Cristo, do que você continuar comendo muito e não reinar com Ele. Olha o jovem rico quando vem a Jesus. Bom, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai dar uma série de mandamentos para ele. Ele falou, isso daí tudo eu cumpro, desde a minha infância. Jesus falou assim, então, vai, vende o que tens, dá aos pobres, vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Aí o jovem se entristeceu. Quantos conhecem essa passagem? O jovem se entristeceu, por quê? Porque tinha muitas riquezas. Possuía muitas riquezas. Por que ele se entristeceu? Porque o coração dele estava na riqueza. Ele estava amando o dinheiro. E tudo aquilo que toma o seu lugar, toma o lugar de Cristo no seu coração, está errado. Como que você vai reinar? Vencedor é aquele que Cristo é o centro. Nada mais. A riqueza é só um meio para ele herdar o reino. Porque a riqueza tem um propósito. A riqueza nunca tem um propósito em você mesmo, querido. Você nunca deve pensar em enriquecer para você mesmo. Você deve pensar em enriquecer para o seu próximo. Para o propósito coletivo. Porque a riqueza de Cristo tem propósito de abençoar pessoas. Por que eu falei aqui? Teve um culto que eu ministrei. Falei assim, quem quer ser financiador da obra de Deus? Muitos levantaram as mãos. Porque entenderam um propósito. Agora, quando você se dedica a viver por isso, creia, a prosperidade vai te pegar. Ah, então eu posso viver bem? Claro que pode. Você pode viver do melhor, ter o melhor. Cristo tem isso para a sua vida. Cristo deseja te enriquecer, mas tem um propósito. Ele não quer que a riqueza tome o seu coração. Por que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque dificilmente um rico não tem o coração nas riquezas. Dificilmente um rico não é avarento. Querido, dificilmente o rico é fiel no dízimo. Ele dá grandes ofertas, mas não chega nem 2% do que é o dízimo, do que é a questão do dízimo. Dificilmente, por quê? Por causa do coração na riqueza. Quem tem amor ao dinheiro não vai reinar com Cristo. Você está entendendo a questão do sofrimento? Muitas vezes se abster de algo por amor ao reino. Porque é melhor você viver com só aquilo que te é suficiente para viver e reinar com Ele, ter o teu coração na obra, do que você ter muito e se desviar. Para Cristo isso é melhor. Aos nossos olhos não é. Aliás, nós vinculamos a bênção de Deus com o que a pessoa tem. É verdade ou não é verdade? A pessoa começou a vir na igreja, comprou um carro e uma casa. Você nem percebeu que ela saiu da igreja. Aí você vê ela na rua, nossa, Deus abençoou a vida dela. Ah, tudo bem, Deus abençoou a vida dela, mas nem na igreja ela está mais. Por causa daquilo que ela conquistou. Mas nós estamos achando que a pessoa é abençoada. Não, é abençoada é quem está como discípulo aqui, querido. Mesmo que está passando perrengue na vida, mas está fiel. Está sofrendo, mas está fiel. Para você que está assim, a sua luta vai cessar, porque Ele virá na glória. E você que está fiel a Ele como discípulo, ainda que está passando necessidade, vai chegar um momento que você vai ter em abundância, e você vai reinar sobre aquilo que Deus conquistou e fez na terra. Amém? A forma que Deus trata. Estamos encerrando. Lucas 23, 42 e 43. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso.
o ladrão que estava ao lado de Cristo era um ladrão que conhecia o evangelho do reino. Por quê? Porque ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então ele sabia que Jesus morreria, mas que voltaria, estabeleceria o tribunal e o seu reino. E ele está dizendo: Senhor, eu estou morrendo aqui na cruz crucificado, porque eu sou ladrão. Eu estou pagando pelo que eu fiz. Você concorda comigo que um ladrão sendo crucificado não devia ser nada bom, né? Era justo o que ele estava recebendo. Estava sendo crucificado. E ele fala: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus vira para ele e fala assim: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. A vida eterna você já tem. Questão de vir comigo no reino, você não tem obras que te acompanham. Você será disciplinado lá. É isso que Jesus está dizendo. Então a forma como que Deus trata a salvação e o reino é diferente. Olha o que diz em Apocalipse 14:13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Está vendo? Aquilo que nós estamos fazendo para Cristo, a fidelidade, a lealdade, a sua vontade, naquele dia, vai nos acompanhar. Pastor, quem já ouviu alguns pregarem o seguinte, que quando você morrer, seus olhos serão abertos e você terá todo o conhecimento? Quando vocês ouviram isso? É mentira isso. Esse texto comprova. Bem-aventurado os que morrem desde agora, porque as suas obras... Então aquilo que você adquiriu de conhecimento aqui, vai te acompanhar lá. Se você morreu aqui, sem conhecimento, ignorante, não fazendo obra alguma para Deus, não conhecendo nada das Escrituras, querido, você vai precisar aprender no milênio. Simples assim, não vai te acompanhar. Por isso que eu falo, invista no conhecimento, invista na sua vida com Deus, porque isso vai te acompanhar. Qual que é a primeira obra que nós devemos fazer? Cuidar de nós mesmos. A primeira obra que deve manifestar na sua vida é um caráter tratado, ensinável. A primeira obra que deve manifestar na sua vida é o fruto do Espírito. Ninguém sem o fruto do Espírito vai conseguir ministrar a outros. Ninguém sem o caráter de Cristo manifesto na sua vida vai conseguir fazer com que outros creiam. Dificilmente. Então, primeira obra é a justiça de Deus em você. Essa é a primeira obra. São as vestes que nós estamos tecendo, o linho fino. Recebemos uma veste de salvação, agora estamos tecendo a nossa veste, a veste nupcial, para que nós possamos entrar e ceiar com o noivo. Então a primeira coisa é a sua vida. Como está a sua vida? Como que você está vivendo a sua vida? Primeira coisa. Depois, se dispor a servir os irmãos na igreja, na célula, enfim, no que o Senhor, aqui nós somos uma igreja que trabalhamos em célula, tudo que funciona aqui é através da célula, e o Senhor chamou você para liderar como um ministro. Pastor, eu estou na célula. Quem não está na célula? Levanta a mão. Todos estão na célula, glória a Deus. Você que não está numa célula, você precisa procurar uma célula. Porque é a vida da igreja acontecendo. E lá, você que já está na célula, você precisa se dispor a ser um líder em treinamento. Para que você possa liderar uma célula. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? A forma de Deus tratar. Eu quero deixar uma última palavra aqui. Falando um pouquinho da recompensa. Nós aprendemos aqui agora que toda recompensa vem por causa das obras. Amém? Ninguém vai receber uma coroa do céu porque creu em Cristo. Ninguém. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão, a recompensa, para dar a cada um de vós segundo as vossas obras.
Então, é através das obras que nós recebemos a recompensa. Eu quero uma última diferença e a base da recompensa para vocês, para nós encerrarmos. A Bíblia nos revela que a salvação é pela fé dos pecadores. E a recompensa é pela obra dos cristãos. Amém? A salvação é pela fé dos pecadores. Aquele que estava no mundo, creu, é salvo. A recompensa é pela obra dos que já são crentes. Amém? A fé está relacionada à salvação. A obra está relacionada à recompensa. Não podemos confundir. Olha o que diz em Romanos 4:4. Romanos 4:4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Amém? Apocalipse 2:23 vai dizer: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. 1 Coríntios, versículo 14, 1 Coríntios 3, versículo 14, vai dizer: se a obra de alguém permanecer sobre o fundamento que edificou, esse receberá recompensa. A salvação está relacionada a crer em Cristo. A recompensa que o Senhor tem está relacionado com a obra que estamos fazendo.